Ela já codou com Rails, não está codando atualmente, já participou de muitas Rails Girls, como ela falou aqui agora. Ela é uma pessoa que tem demonstrado muita garra ao longo dessas edições. A gente tem acompanhado um pouquinho da jornada dela, acompanhado o quanto que ela tem se vencido dia após dia. E ela é uma inspiração. Espero que vocês aproveitem muito o papo com ela. Isa, eu vou deixar sua própria bio para você própria. Vixe, aí sim. Muita resposta. A gente vai sair daqui, vai deixar você dominar Manda ver a aí. live por enquanto. Arrase. Problemas técnicos. Fala, pessoal, vocês estão comigo agora, hein? Eu vou estar mostrando um pouco para vocês sobre lógica de programação com Ruby especificamente, que é o super amigo da programadora, e vocês vão entender por que nessa apresentação agora. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou a Isadora, claro. Sou desenvolvedora full stack, ou seja, eu mexo tanto na parte das telinhas bonitinhas que vocês veem, assim, quanto na parte um pouco mais obscura do código, que mexe um pouco mais com servidores e tal. Transformando Código Café desde 2022, mexo com Ruby on Rails faz 3 anos. E, uma curiosidade sobre mim, já tive mais de 5 cores diferentes de cabelo catalogadas. Se vocês tiverem interesse, vocês podem se conectar comigo no LinkedIn, ou vocês podem me seguir, que eu sigo de volta no GitHub. Bom, vamos começar, né? O que é lógica de programação? Parece muito complexo, mas é super simples. É basicamente, como o tema do slide é super-heróis, é como se fosse um poder especial que te permite dizer ao computador exatamente o que você quer fazer e como ele quer agir, né? É uma forma de você falar para o computador o que você quer que ele faça. Mas você não pode falar com ele de qualquer forma, né? É como se você fosse falar com seu amigo e tudo. Então você tem que falar de... Porque o computador... Vamos lá, ele é um pouquinho burrinho, né? Então você tem que ser muito específico no que você vai falar para ele. Um exemplo que eu dei aqui de um pequeno algoritmo, que seria num exemplo onde há uma super-heroína e ela precisa atacar um vilão e resolver o problema. A gente recebe um pedido de socorro, ela vai lá e analisa o problema, escolhe a ação heróica certa e age para salvar o dia. Claro, isso é uma simplificação muito grande. Na computação você precisa ser bem mais específico que isso. Mas a gente vai abordando isso conforme vai passando as apresentações, beleza? Falando brevemente do Ruby, que é a parte mais importante, que é como a gente vai conversar com o nosso computador, certo? Ela foi criada em 93, ou seja, muitas pessoas aqui não foram nem nascidas nessa época, inclusive eu, pelo Yukihiro Matsumoto. Mas, obviamente, nome gigante, não precisa decorar. Então, ele é mais conhecido como METS. Ele misturou algumas funcionalidades de algumas linguagens, como o Perl, o Smalltalk, o Ada e o Lisp, e algumas delas vocês nunca devem ter ouvido falar. Mas, basicamente, ele se sentia muito satisfeito com o Perl, por achar que era uma linguagem um pouco mais para faculdade e tudo mais. E ele também não era muito fã do Python. Então, diferente de mim, que ia só reclamar no Twitter, ele foi lá e fez uma das melhores linguagens de programação de todos os tempos. Uma linguagem super linda, elegante e super divertida de usar. A comunidade Ruby é muito guiada pelo espírito de Matt is nice, so we are nice, né? Que traduzindo livremente seria algo como o Matt é gentil, então nós também somos. E vocês vão sentir muito essa energia, especialmente no Heroes Girls, mas na comunidade Ruby inteira. O pessoal é sempre muito solícito. Tá, Isadora, você vendeu muito que essa é a melhor linguagem de todos os tempos, mas por quê? Vamos lá. Ela é uma linguagem super fácil de ler e entender. É uma linguagem muito próxima da humana, especialmente se você sabe um pouco de inglês. Se você sabe uma palavra em inglês, provavelmente isso é um método no Ruby e você vai poder usar, entendeu? É nesse nível. Ela também é muito flexível e criativa. A gente conhece muito o Ruby pelas aplicações web, mas é super possível você criar jogos com Ruby ou até mesmo criar IAs com Ruby, isso é super possível. Ela é totalmente orientada a objetos, então ela é super organizada nesse sentido, então ao invés de ter tudo muito solto ali, métodos, classes, tudo solto, tudo são objetos e dá para colocar tudo dentro de uma caixinha muito específica, e vocês vão entender. E a comunidade, obviamente, é super gentil e ativa. O Rails Girls é um ótimo exemplo, mas existem inúmeras outras comunidades de Ruby espalhadas pelo mundo que com certeza vão acolher vocês. E quando vocês tiverem dúvidas, inseguranças e tudo mais, eles estão sempre muito dispostos a ajudar.
Agora eu vou falar um pouco mais abrangentemente sobre as bases dos nossos poderes, que seriam a base da nossa lógica de programação, certo? Temos os algoritmos, né? Que são os conjuntos de instruções que são seguidos para realizar uma tarefa que o computador vai ler e vai interpretar para realizar a tarefa. Então, é basicamente o nosso código mesmo. É bem simples. A linguagem é o jeito de conversar com o computador e escrever os algoritmos, como já dito anteriormente. E isso com Ruby é super simples e muito amigável. E vocês vão ver. Uma variável é basicamente como se fosse um nomezinho que guarda um valor. É como uma caixinha com uma etiqueta. E a gente define da seguinte forma: a gente coloca o nome da variável, como por exemplo, seguindo o nome variável, e a gente coloca um sinal de igual, que na programação a gente entende como recebe, e então à direita a gente coloca o valor da mesma. Então, toda vez que você chamar esse nome variável, ele vai retornar para você o valor, que é ali que eu coloquei entre aspas simples. E o valor, claro, é todo o conteúdo que está dentro de uma variável. E aí pode ser um número ou um texto, por exemplo. E aí a gente vai abordar bastante sobre os tipos de valores e dados possíveis para variáveis nos próximos slides. Bom, os poderes básicos, nossos tipos de dados, certo? Nós temos o tipo string, que é basicamente um tipo texto ou caracteres, e aí pode ser qualquer texto entre aspas, e aí pode ser aspas duplas ou aspas simples. E elas são usadas principalmente para representar palavras, frases ou qualquer sequência de caracteres que você quiser. Nesse contexto aqui, eu utilizei a variável heroína para salvar o nome da Mulher Maravilha, o nome de super-heroína dela, e a variável identidade secreta para salvar o nome dela de verdade. Aí deixa em segredo, né? E aí, utilizando um método que a gente chama na programação de interpolação, eu consegui criar uma string nova, ou seja, um texto novo, onde eu consigo colocar texto dentro de um texto e criar um novo texto. Isso é muito doido. E isso é muito legal porque, alterando o valor das variáveis, a gente cria textos novos. E isso é muito interessante e muito útil. E aí vamos falar de numbers, né, que são os números. E aí eles são utilizados para representar valores numéricos de qualquer tipo, podendo ser inteiro, né, tipo 1, 2, 3 e 4 normal, quanto decimal, que seriam valores tipo 0,5 ou 3,5 e tudo mais. E claro, a gente pode utilizar desses valores para realizar cálculos matemáticos, né? Nesse exemplo mesmo, eu salvei força, velocidade e energia, que são variáveis diferentes, e aí eu quis somar todas para se tornar a variável poder total, que ficou 222,65. Booleanos. Esse é um tipo de variável bem simples, mas para quem nunca teve contato pode ser um pouco difícil de entender, mas elas servem para justamente nós fazermos nosso código tomar decisões, certo? Então, true, que em português é verdadeiro, e false, que em inglês é falso. Nesse exemplo, eu salvei na variável vilão derrotado para ver se 100 era maior que 10. Bom, estamos em 2025, eu acho que 100 realmente é maior que 10. Então, caso isso fosse verdade, ou seja, 100 for maior que 10, eu quero que apareça na tela embaixo depois a frase o bem venceu. E é o que acontece, porque aí depois, quando aparece o if vilão derrotado ali, vocês percebem que ao final retorna o bem venceu. E symbol é como se fosse uma etiqueta fixa, um nome curto e imutável, você não consegue mudar ele, usado para identificar alguma coisa no código. Então, como vocês podem ver, eu salvo numa variável um tipo de dado chamado hash, né, dicionário, onde eu consigo acessar um valor específico, ou seja, o nome da super-heroína a partir da variável heroína e colocando esse símbolo. E aí eu consigo descobrir que o nome dela é Diana. E agora, como a gente falou de coleções antes, a gente vai continuar aqui. Ou seja, imagine que você precisava fazer 50 variáveis para salvar vários nomes diferentes, mas você não precisa fazer isso, porque a gente tem as nossas coleções. E existem dois tipos, que é o array, que é a lista simples, que ela é ordenada, que os valores são ordenados por padrão, e cada um tem uma posição de índice na lista. Lembrando que, diferente de como a gente faria uma lista normal, né? Por exemplo, num caderno, algo que tipo, começa do 1, do 2, do 3, na computação a gente sempre começa pelo número 0. Então, para eu acessar o nome Batgirl, eu preciso fazer heroínas com o colchetinho e o 0. E se eu quiser acessar a She-Hulk, eu preciso fazer o 2. Por quê? Porque é 0, 1, 2. E a gente tem os dicionários, que são os hashes, né?
que são muito úteis, porque aí eu não preciso ficar adivinhando onde que vai estar cada heroína, né? E ainda posso armazenar um pouquinho mais de informação. Por exemplo, nesse exemplo, eu acessei a heroína Batgirl. E aí eu pude saber que o poder especial dela é artes marciais. Agora vamos falar de condicionais, que é uma parada que a gente usa muito nos códigos. Que servem justamente para a gente tomar as nossas decisões, certo? Como dito antes, com o booleano é verdadeiro ou falso, né? True ou false. No if else, que é o mais utilizado de todos, assim, inclusive tem várias linguagens de programação, que é, se o valor de uma variável atender a minha condição, ele vai retornar aquela linha. Nesse exemplo, o nível de energia que eu coloquei foi 60 na variável, certo? E a gente pode verificar ali, na primeira condição, o nível de energia é maior que 80? Não, porque é 60. Então, não vai retornar o herói está pronto para lutar. Porém, o nível de energia é maior que 40? Com certeza, porque 60 é maior que 40 em 2025. Então, o herói precisa de uma pausa. E é isso que vai retornar para a gente no final. Caso esse valor ainda fosse menor que 40, ele entraria ali no else, ou seja, na opção que sobrou, né? Que é o herói deve descansar. Mas a gente também tem o case when, que é uma forma um pouco diferenciada de escrever o if else. Onde o case recebe o valor da variável e a gente já compara diretamente um igual, ou seja, caso o poder fosse igual a super força, retornaria o herói levanta um carro. Porém, como nesse exemplo que eu coloquei, o poder é raio laser, ele vai retornar o herói dispara a energia dos olhos. E caso ele não se encaixasse em nenhum desses, ele iria retornar o else, né? O herói descobre um novo poder. E agora vamos falar sobre loops. Vamos treinar até cansar. Ele serve para repetir ações no código, fazer algo várias vezes até que uma condição diga para parar. Nesse caso, a gente tem 3 exemplos de como que a gente pode fazer isso, né? Usando o método times, que você literalmente só coloca o número inteiro ali e ele vai repetir aquilo na quantidade de vezes que você colocou. Então, no exemplo que eu coloquei, eu quero que print, né? O puts é um método para printar algo em tela, né? Tipo, exibir algo em tela. Nosso heroína está treinando e ele vai fazer isso 3 vezes, porque eu defini que 3 times, ou seja, 3 vezes, isso vai acontecer. Já o while é um pouquinho diferente. Ele vai repetir enquanto a condição for verdadeira. Então, naquele caso ali, a energia existente é de 3. Porém, perceba que eu só vou repetindo isso enquanto a energia for maior que 0. E, após dizer que a nossa heroína ainda tem energia, eu vou diminuindo 1 daquele 3. Então, é como se eu fizesse, é 3, beleza, eu vou falar que a nossa heroína tem energia, aí eu diminuo mais uma energia dela. E aí, na próxima, vai ficar 2. E eu vou diminuir de 2, e daí eu vou diminuindo de 1 até que fique 0. E aí, não vai ter como, o nosso loop vai parar de acontecer e vai dizer que a nossa heroína está sem energia, certo? Já o which, ele é muito útil para nossas listas e coleções que já comentamos anteriormente. Ele vai percorrer por cada elemento que tem naquela lista e vai fazer alguma coisa com ela. Então, nesse caso, eu pedi para printar que o nome da heroína estaria patrulhando a cidade. Então, como você pode ver ali no exemplo, ele tá, cada heroína, né, Batgirl está patrulhando a cidade, o Supergirl também está, e a She-Hulk também. Vamos falar de classes agora, que talvez seja um salto bem complexo, mas todo mundo tem vontade de ser super-herói, com certeza, e classes é uma ótima maneira de fazer isso. Então, a gente vai criar como se fosse uma espécie de molde de como seu super-herói vai ser. Vai definir as características, né, que no código a gente chama de atributos, e os superpoderes deles, que a gente chama de métodos. Que esses objetos, né, que são as classes, que vão ser criados a partir delas. Então, o método ali, o def_initialize, eu basicamente defino que o super-herói vai ter um nome e um nível que eu posso dar para ele. Então, eu coloquei ali uma heroína nova, que é a Ravenna, e que o nível dela de super-herói é 80. Também defini os métodos voar e usar força, que seriam equivalentes aos poderes dela. Então, o que eu posso fazer? Quando essa heroína for definida, eu posso fazer um heroína.voar, que vocês já vão ver ali que vai acontecer, e aí vai me retornar, junto com o nome da heroína, o sobrevoa pela cidade. Então, Ravenna sobrevoa pela cidade.
Com relação a usar a força, eu coloquei uma condição que só vai retornar o texto super heroína levanta mais de 30 toneladas se o nível dela for maior do que 100, certo? Se o nível dela for menor do que 100, eu quero que retorne apenas. Seu nível precisa ser maior que 100, tem que ser 100 ou maior para usar força, certo? Bom, aqui eu estou elencando algumas referências interessantes para vocês. Tem o site oficial do Ruby, que já tem uma espécie de documentaçãozinha já em português para vocês. Vocês podem usar tanto pelo QR Code quanto pelo link que eu coloquei ali. Também uma matéria de um blog em português sobre Ruby, para quem estiver mais acostumado. E também tem um site muito legal, que é o tryruby.lang.org, que você consegue testar um pouco de Ruby na sua página da internet. Você não precisa instalar mais nada, você só realmente vai lá e pratica um pouco e consegue ver como que ele funciona e tudo mais, já pega um pouco de costume para sábado, né? Bom, a apresentação foi bem breve. Estou aberta a perguntas, então é isso, pessoal. Muito obrigada. Você estava no mudo, né? Palmas para a Isa, pessoal. Palmas no chat, recapitulando tudo. Isa, muitíssimo obrigada pela sua talk. Foi muito boa. Deu para entender bem. Adorei as referências de heróis, heroínas e Vingadores Unidos, Liga da Justiça Unida como classe. Que você daria de dica para quem nunca ouviu falar de programação? Qual foi a sua primeira dificuldade quando você começou a codar? Eu acho que a minha primeira dificuldade quando eu comecei a programar foi com certeza a barreira da língua, assim. O pessoal não está muito acostumado com o inglês, né? É uma linguagem que é usada no mundo inteiro. Então, assim, se vocês querem dominar tudo, aprendam um pouco de inglês, mas é muito difícil também abstrair algumas coisas na cabeça, né? Tipo, tudo que acontece aqui no computador é muito lúdico, muito mágico, e eu sei que é uma grande dificuldade, mas persistir bastante, né? Estudar bastante, e com certeza vocês chegam lá, gente. Não é nada impossível, nada de outro mundo, exclusivo para gênios. Não pensem nisso. Tão fácil quanto jogar videogame? Sim, inclusive é um bom começo. Jogar videogame é um ótimo começo. Ótimo começo. Eu, pessoalmente, acho mais fácil do que jogar videogame, porque eu sou péssimo em qualquer jogo de videogame, mas... Então... eu sou ruim, ninguém me criticou até agora. Isa, estamos aqui com seus colegas, o Jefferson e o Leone Silva, que estão super torcendo aqui por você, dando feedback do quanto você é maravilhosa. Não temos dúvidas por enquanto. Então, acho que a Stephanie perguntou para mim. A Stephanie? Sim. Opa, tu definiu antes desse print que estava na tela qual era o poder de cada uma? Você diz em qual? No da classe? Eu acredito que sim, eu não lembro exatamente que momento que foi, mas no slide que você falava dos poderes. Dos poderes. Sim, eu defini antes, tá? Você tem que definir antes. Ele não pode só existir do vazio, você tem que definir ele antes. Programar é mais fácil de jogar Silksong, com certeza? Com certeza. Qualquer Souls-like. E qualquer jogo que tente ser Souls-like é muito mais fácil. Já caímos numa hype aqui, que agora já... Se eu falar de videogame, gente, nossa, sim, isso aqui vai virar... Os minutos que eu poupei vão ser consumidos na hora. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Mas voltando ao tema da palestra... Vamos voltar ao tema. Eu acho que a dica que você deu ali no final do link do Try Ruby, de testar o Ruby por 30 minutos ali no browser, ela é maravilhosa. Assim, é um exercício incrível, tanto de aprender um pouco sobre programação, reforçar essas coisas que você ensinou tudo, né? Algoritmo, variável, tipos de dados e tudo mais. E você precisa de 30 minutos. Antigamente ele fazia tudo em 15 minutos. Acho que eles aceitaram que não, 15 minutos é muito pouco. Com certeza. Mas são 30 minutos da sua vida, assim, né? Pô, a gente fica tanto mais tempo scrollando em rede social ali à toa, sem fazer nada. E
tão simplesinho, você faz esse exercício ali e aprende um negócio novo, é muito, muito massa. Acho que essa dica foi, assim, sensacional. É isso, gente, é praticar e praticar e praticar e não parar de praticar nunca, porque é isso. Isso aí. Isso, então, nossa, muito obrigada para você. A gente vai chamar agora. A gente vai mandar os slides da Isa depois e colocar as redes sociais dela aí no chat também para vocês acompanharem. E agora a gente vai chamar quem, dona Débora? Eu diria para a Isa chamar a próxima. Agora que ela já está toda desenvolta como palestrante, ela pode ser